escravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Pega suas mãos aos céus essa manhã e declare isso ao Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, criado. A paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando nesta semana aqui no nosso podcast Bolsa de Mulher. Que bom que você está aqui. Já deixa aí a tua curtida, a gente vai querer ver teus comentários depois, compartilha aí com as amigas, manda pelo WhatsApp aí esse episódio que vai ser bem especial, vai ser muito legal. Nós estamos aqui com a Josi, a gente tem dito, né, o Israel também, o Matias está por perto, o Matias está por aí, tá a irmã radar. Felícia aqui, né, o Maurício sempre nos ajudando ali nos bastidores. E vocês estão vendo, hoje nós trouxemos uma convidada que já tem vindo aqui por Alvorada, né, nas tardes, então alguns talvez já vão ver e dizer, eu conheço quem é, que é muito conhecida como Tia Marlene. A tia Que é a Marlene, que faz parte da equipe da Jocum, que tem dado as aulas do Envia aqui, né, para os jovens, para as lideranças, e a gente está muito feliz de te convidar, Muito de obrigada. ter você aqui. Queremos, então, saber mais de quem é essa Tia Marlene, que tanto estavam falando. Inclusive, vou deixar que foi o Maurício até que falou, vamos convidar ela para vir falar aqui, que gostou muito da aula que tu deu no Envia. Então, queremos te conhecer, Marlene. É um prazer que tu esteja aqui. É gaúcha? Eu sou gaúcha, eu agradeço muito por esse convite, muito sugestivo este nome, Bolsa de Sim, Mulher, né? é bem específico. Então, eu sou a Marlene, a tia Marlene, né? Que a gente vai passando o tempo. Eu tenho já mais de 40 anos, né, de missões, que o Senhor fez o chamado. Então, eu agora foi passando todo esse tempo, que eu era mocinha, quando eu entrei, novinha. Agora eu já sou tia Marlene, imagina? Sim, mas Quem diria, né? quem diria? E no início, né, eu sou professora de educação infantil, então a tia Marlene começou por ali, né, pela educação das crianças, dentro da missão mesmo, e agora pelos jovens e adolescentes, né, os jovens, que muitos deles também já passaram por minhas mãos, né. Sim. E agora, como eu e meu esposo somos anciãos da Jocum, então somos tios para todo mundo. É uma expressão carinhosa, eu gosto, né, também. Sim. É isso. Então, para conhecer um pouco mais, assim, de mim, nós estamos ministrando aqui a Envia, Escola Noturna de Vida Abundante, aqui à tarde, né, pela realidade aqui da igreja. E, então, por isso, assim, alguns já podem nos conhecer, né, por estarmos aí, por essa aula que foi tão impactante, que as pessoas estão falando, é justamente como ouvir a voz de Deus. Isso. E foi o que eu aprendi a fazer para iniciar, né, no ministério que Deus tem para mim, né? O chamado é dele. E eu tinha 21 anos. Eu venho de um contexto assim de igreja. Eu fui educada na igreja. Mas aquela situação assim que os seus pais mandam você para a igreja, né? Mas eles só comparecem em dias festivos, né? Natal, Páscoa, em alguma situação assim. Então, assim, eu ia na igreja e fui indo, fui me envolvendo e tal, mas de uma forma que não produziu vida para mim. E não recebi um discipulado na minha situação. Fui indo, e também, ao mesmo tempo que eu estava na igreja, eu também participava de outros programas que não eram bons para a minha vida, né? Então, até quando eu completei 20 anos,
E aí eu comecei a questionar essas situações. E eu não sabia nem orar, nem lir a Bíblia. Era só, a igreja para mim era um programa a mais. Uma atividade ali, né? Um Era uma evento. atividade, como um clube social. Por causa dos amigos, né? Das pessoas que estavam lá, que eu gostava de ver. E aí eu comecei a perguntar, Deus, isso não está muito certo, né? Se eu estou sempre vindo aqui na sua casa, e esse convívio e tudo, mas quando eu olho para a minha vida lá fora é a mesma coisa dos meus amigos e minhas amigas e meus colegas da escola que não tinham nenhum relacionamento com Deus, né? Bom, eu não tinha um relacionamento com Deus, eu era religiosa. E então aconteceu, né? Um dia Deus, né? A palavra de Deus fala, né? Que Ele se revela para quem busca Ele, né? Mas eu nem sabia que eu estava assim. Eu não sabia como buscar a Deus, mas Deus sabia do anseio do meu coração. E um dia o meu pastor convidou uma equipe de Jocum, de Jovens com a Missão. Olha só. Assim, por outras... Ele tinha outros objetivos, né? Para que aquele grupo viesse na nossa igreja. Isso foi no ano de 84. Faz muito tempo, né? E então o pastor me convidou também para fazer parte desse grupo ali, que nós iríamos depois do almoço sairmos para fazer para visitar pessoas da igreja. E daí então estávamos ali naquela conversação gostosa, eram 6 jovens e tal, e eu estou aqui conversando com uma delas e eu escuto que logo atrás de mim tem outro jovem conversando com uma amiga minha, e de repente, sabe quando o seu ouvido fica em pé por causa de algum assunto? E eu comecei a ouvir, né, que ele dizia para minha amiga assim, ele contava alguma coisa e dizia assim, Deus falou tal coisa. E eu, opa, essa frase não é comum aqui na minha igreja, né? A gente não fala que Deus falou alguma coisa, né? E aí daqui a pouco ele falou de novo, né? Deus falou tal coisa. E daí eu me virei rapidamente assim, chamei ele e falei assim, opa, eu estou escutando você falar que Deus fala com você, né? Como é isso? Aí então ele percebeu com quem estava lidando, né? E digamos, se eu estava sendo recomendada pelo meu pastor, então acho que ele imaginou, eu acho que esse grupo todo está na mesma condição, né? Sim. Então quando ele chegou para mim e começou a contar um testemunho, eu sinceramente eu não lembro o testemunho, mas eu entendo que esse grupo tinha orado muito até chegar na nossa igreja, porque eu também não sabia disso, mas o Espírito Santo de Deus naquela hora, ele me tomou de tal forma que a única coisa que eu sabia fazer era chorar, compulsivamente, sem conseguir parar. E ali naquele momento Deus, ele ministrou meu coração. E eu costumo dizer assim, né? Porque a conversão, nossa, ela vai se dando, né? Sim. E eu digo, não. Sim, tá certo que vai se dando, mas eu converti naquela hora. Assim. Profundidade, Foi um né? encontro Foi, veio o combo completo, assim, né? E então, inclusive naquele dia, quando eu cheguei em casa, né? Já à noite, depois que nós cumprimos o programa lá da igreja e tudo, eu lembro que eu abri a porta, assim, da minha casa e eu olhei, assim, e Deus mostrou para mim todo o meu pecado. Tudo que eu achava, porque eu pensava que eu era uma santinha, né? Esse era o meu conceito que eu me dava. Nunca roubei, então tá tudo certo. Porque as minhas relações também me davam esse conceito, né? Então, eu era uma santinha, né? Mas quando o próprio Deus, ele mostrou assim, né? Marlene, Espírito Santo isso aqui começou é a pecado, convencer. isso aqui é errado. E ele mesmo me deu aversão aos programas não lícitos. Foi ele, não foi uma pessoa que falou para mim, Marlene, olha, isso aqui que você está fazendo não é um bom caminho, não é certo, deixa disso, né? Mas foi o próprio Espírito Santo de Deus, assim, que fez tudo comigo naquele momento, assim. E em seguida me fez o chamado para missões.
De uma vez. E já bem novinha, né? E com 21 anos eu já fui fazer a minha escola básica de missões. Eu estava nessa época aqui em Gravataí. Eu sou natural de Tupanciretã. Vergonhosamente eu não conheço a minha cidade. Mas eu ainda quero ir lá. Porque nós nascemos de lá, depois meus pais foram embora de lá sim. e moraram em Santa Maria. Então eu era recém-chegada em Gravataí. Eu nem conhecia nada aqui. E já aconteceu tudo. E daí aconteceu tudo isso. E daí tinha uma base da Jocum já no Rio Grande do Sul, que fica em Gravataí, em Morungava, né? Isso. Hoje é a Monte Sião. Então, o Senhor já me fez esse chamado, também foi de uma forma assim, inusitada, assombrosa, aquilo que não deixa dúvida nenhuma, né? E daí já fui com o meu pastor, pedindo para ele, para eu ir para essa escola de missões. Meu pastor falou, não, Marlene, não, lá não. Jocum era pouco conhecida também aqui, né? E aí disse, não, acho melhor não vai para lá. Melhor, sabe o quê? Faz um seminário na nossa igreja. Nossa igreja também tem seminários, você pode ir para lá. Inclusive, a nossa igreja sustenta você lá. Você pode ir. E daí aconteceu essas coisas inusitadas que acontecem e a gente não tem explicação, né? Sim. Porque o meu pastor pegou assim o meu folheto, né, e mostrou para mim assim, Marlene, olha que assim, ele disse, tá vendo? Você pode escolher aqui o curso que você quer fazer. E eu olhei mesmo ali, mas eu não vi nada. Eu não vi nada e eu amava realmente o meu pastor e eu disse assim para ele, pastor, olha, eu não estou fazendo pouco caso do que o senhor está oferecendo para mim. E eu não sei explicar, mas eu sei que eu tenho que ir para lá. Deus já tinha falado, né? Deus tinha falado e eu não sabia explicar. Eu não sabia explicar nada. Assim. Mas eu tinha essa convicção tão forte que não tinha dúvida nenhuma que o Senhor estava me chamando para este lugar. Olha só. E aí passaram-se alguns meses, né? E, desculpa te interromper, mas e os teus pais? O que eles isso acharam? tudo, né? Os meus pais, os meus pais, eles estavam separados nessa época. E a minha mãe, que tinha responsabilidade sobre mim, e ela achou isso louco demais. E, infelizmente, ela foi se aconselhar com pessoas que falaram, não deixa a Marlene fazer isso. E mais, pessoas que se dedicam muito a conhecer a Deus, elas, Então, Entra em parafuso. Não deixa ela ir para este lugar. Não deixa. Jesus. E aí a minha mãe já foi acompanhando assim, isso que Deus fez comigo, de deixar assim as coisas do velho homem, né, naturalmente, sem pressão de ninguém. E eu me dediquei à leitura da palavra, né? Então, quando eu me dediquei à leitura da palavra, minha mãe ficou mais preocupada. Achou que tu já estava. Ela falava assim, não. Meu Deus. Então, quando eu chegava sexta-feira à noite, a minha mãe começava assim, sai de casa, Meu Deus. né? Vai para as festas, procura suas amigas, seus amigos, não quero você em casa. Assim, né? Preocupada que eu estava, assim, já ficando... Mas o apóstolo Paulo diz, né, que essas coisas loucas, né? Sim, Então, é verdade. ele fala disso e nós... Sim. Mas é uma coisa louca, maravilhosa, né? É verdade. E nos deixa tão... A única coisa, né, que nos deixa realmente felizes, Preenche, né? né? Quando nós encontramos a nossa identidade em Jesus, né? Sim. E aí... Então, o que aconteceu? Eu não me rebelei contra meu pastor, nem nada, porque os próprios jovens da Jocum tinham me ensinado. Olha, você só ora. Continua trabalhando com seu pastor e tal, e fica orando. Se realmente foi o Senhor que te chamou, Ele é soberano, né? Sim, ele tem... A palavra do Senhor fala que Ele tem o coração do rei nas mãos dele, né? Sim. Então, e Ele inclina para onde Ele quiser. E eu sei que passou um tempo, passaram-se, acho que meio ano, mais ou menos. Olha. E um dia eu estou saindo do culto e o pastor fala assim, Marlene, hoje vai almoçar lá em casa. Aí eu lembro como se fosse hoje, com ele, com a esposa, com as filhinhas, e fomos almoçar na casa do pastor. Aí quando nós entramos na casa, ele falou, senta aqui. Daí ele entrou no escritório,
Naquela época não tínhamos WhatsApp, internet, nem nada, né? Era tudo aqui, né? É verdade. Tudo no Daí escrito. ele trouxe um envelope assim, lacrado, tamanho ofício, e entregou para mim e falou: Marlene, aqui está a tua carta para Jocum. Olha Ele só. falou: não me pergunte nada. Ele falou assim, Que mistério. porque eu também não sei te explicar, mas eu sei uma coisa. Quem está te chamando para lá é Deus. Nossa. Olha só. Então vá, né? E falou mais: eu mesma vou te levar. E aí, mas só faltava 2 semanas para começar a ITED. É E um eu tinha um coração. emprego, Deus. né? Eu tinha que Você Eu já tinha que trabalhava. navegar eu né? trabalhava, toda a eu vida. tinha Ah, responsabilidade tinha com o meu trabalho trabalho. dela. Sim, imagina. Né? E então, aí, Senhor, e agora, né? Aí o meu pastor, ele investigou tudo, ele falou dia 1º de julho, né, de 1985, né? Vai começar a ITED. Então, e você pode ir, já está tudo arrumado para ti. Olha. E aí, então, e agora? Fui falar na escola onde eu trabalhava, com outro departamento, arrumar tudo isso. E o Senhor foi na frente, né? Ele foi liberando tudo isso e achavam que eu estava tão louca, né? Que nem me demitiram. Falaram: vamos te dar uma licença. Resolveu desistir e ia Meu voltar. Deus. Não, nós não vamos te demitir porque você vai ficar lá esses 5 meses que você vai fazer essa loucura E volta. e você volta e o seu trabalho está aqui. Meu Deus. Tá bom, imagina. né? Então, aí eu fui Então, até hoje, esperando tu voltar. aí, então, nesse período, estão esperando. E nesse tempo, daí tá. A minha mãe, então, já tinha aceitado também. O pastor falou com ela, né? Daí vamos deixar, então, ela ir, porque a gente não sabe explicar, mas é Deus que tá chamando ela. Era em outro estado? Onde é que era A essa? ITED. Não, aqui mesmo. Ah, era aqui mesmo? Aham. Olha, eu não sabia o que era isso. Eu só sabia que Deus tinha me chamado. Eu não sabia nem que existia Jocum em algum outro lugar do mundo. Né? Sim, achava que era algo mais local. Então, mas quando a voz de Deus ela vem assim tão forte que você não tem dúvida sobre aquilo, né? Então, foi o que me aconteceu, né? E então eu fui e fiz, e era frio. E a Jocum nessa época ali em cima na Monte Sião era pioneiro. E Morumbi Né? é frio. E daí não tínhamos essas acomodações assim, sim. né? E tal, porque era pioneiro tudo. A minha escola era a segunda escola que estava acontecendo neste lugar. E então terminei a escola e tudo, daí fui fazer o meu prático, porque a primeira escola, a escola básica, nós chamamos de ETED, né? Escola de Treinamento e Discipulado. Ela dura 5 meses. Os 3 primeiros meses são teóricos. Nós ficamos só na base, fazemos trabalhos com igrejas locais, finais de semana e tal, né? Mas os 2 últimos meses é prática. Então, nós vamos para outro lugar, né? E o meu grupo foi para Curitiba. E eu fui pensando, eu vou terminar esses 2 meses e eu vou voltar para casa. Mas sabem por que eu queria voltar para casa? Porque eu tinha recebido muita luz. Muito conhecimento que eu não tinha. E eu pensava, como que eu vou deixar as pessoas lá fora sem essa luz? Quer compartilhar, Então, né? eu tinha relacionamento com muitas pessoas, com muitas mães de alunos, com muitas crianças e tal. Então, eu pensava, não, eu não vou ficar aqui dentro, né? Da base da Jocum, né? Eu quero sair. E então, quando eu estava já, olha só, eu já estava voltando do prático, né? Voltando para casa, para minha formatura e depois voltar para minha casa. Esse era o meu plano, né? E quando eu estou lá dentro do ônibus, daí Deus me traz uma palavra. Tum! E a minha Bíblia não está aqui, minha Bíblia estava no bagageiro, né? Daí eu saí para meus colegas da equipe. Sua Bíblia está aqui, sua Bíblia está aqui. Não. Aí só tinha um colega argentino ainda que estava com a Bíblia. Eu não tinha nunca lido nada em espanhol, né? E daí ele falou, minha Bíblia está aqui, né? Daí eu, tá bom, peguei a Bíblia, sentei lá no meu lugar e fui abrir em Ezequiel, né? Um versículo, acho que é o capítulo 14, que fala assim, que Deus ele iria fazer comigo tudo o que ele tinha planejado. É o último versículo. E aí
E aquilo me trouxe tanta paz, mas eu não sabia o que Deus tinha planejado para mim. Aí quando eu desci do ônibus na rodoviária de Porto Alegre, daí o líder da nossa ITED estava lá. E eu não sei, né, mas aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos nessa época, Natal se passa com a família, né? Normalmente sim, né? E aí na minha família tinha essa cultura muito forte. Sim. Assim, Natal é em família, ninguém vai passear na casa de amigos e tal, né? Natal é juntos. Então isso era muito forte na minha família. E o meu líder sabia disso. Então quando eu desci do ônibus, ele perguntou para mim assim: Marlene, você está disposta a passar o Natal longe da sua família? E daí na hora que ele fez essa pergunta, né, o Espírito Santo de Deus, ele me lembrou, né? Na sua vida vai acontecer o que eu tenho desenhado. O que eu planejei. Não o que tu planejou, né? O que... Uhum. E daí eu respondi para ele: sim, eu estou disposta a fazer aquilo que Deus está pedindo para mim. Nem Que parou pra incluía pensar. renunciar, Não. né? Uhum. Renunciar. Já Sim, entendeu de- a palavra que Deus deu pra ela, né? Que ela leu, né? Exatamente. E aí daí ele falou: então tá, então amanhã à noite será a sua formatura e depois de amanhã você vai para com a equipe para o Uruguai. Para ficar Opa. 3 meses lá. Meu Deus. E olha como as coisas de Deus são maravilhosas. Assim, né? Quando Deus fala algo para nós, ele gera também paz para nós Sim. e para as pessoas do nosso convívio, né? Claro. Para o nosso pastor, nossa liderança e tal, né? Família. E para a família. Sua mãe, Quando eu né? cheguei em casa nesse dia, depois da minha formatura, olha só, imagina a ideia, né? Eu chego em casa 11 da noite com a minha bolsa e aqui no outro lado com a minha mala, né? Então, logicamente, é uma figura de quem vem para ficar em casa, né? E a minha mãe abre a porta para mim. E ela olha para mim e fala bem assim: minha filha, eu sei que você não veio para ficar. Vai. Nossa. E eu rápido aqui na minha mente, né? Uau! Opa. Quem falou isso pra ela? Não Quem tinha chegou como na falar. frente? Não tinha nem Jamais telefone pra pra. contar. pra Quem alguém- chegou na frente? Da onde veio essa fofoca, né? Essa fofoca E a- abençoada, quer dizer, né? Uma fofoca muito abençoada. E eu falei: mãe, como que a senhora sabe disso? Aí ela disse: uma mãe conhece a sua filha. Vai. Né? Que coisa. Eu falei: pois é, mãe, é verdade. Amanhã eu já estou viajando de novo. E só que então ela me abençoou, né? E falou: agora eu já entendi, né? Que você precisa fazer o que Deus está falando E como na é, sua vida. como é importante, né, ir nessa obediência e também honrando aquelas pessoas que são tuas autoridades, né, seja a mãe, seja o pastor, porque daí Deus faz da sua maneira que é perfeita, né, do que se de repente tu tentasse lutar ou argumentar e tal, mas não, o Senhor faz perfeitamente. Essa honra, né? Digamos, nós honramos, mas isso só traz bênção para nós, né? Não vamos, digamos, colocar a carroça na frente dos bois, Exato. né? E pelo que a irmã está falando, foi muito rápido. Foi Porque a irmã tudo fala rápido. 20 anos, dali 21 aí já foi. 21 já foi, aí faz 5 meses, aí já sai para missão. Quer dizer, na sua vida foi tudo muito Foi tudo muito rápido. É. E hoje, olhando assim, eu sei que Deus tem o processo para cada pessoa. Sim, claro. E o claro. meu tinha que ser assim. Porque eu não tinha, eu não tinha um discipulador, eu não tinha alguém que me deixasse firme na palavra do Senhor. E justamente quando o Senhor fez esse chamado, eu também prestei vestibular naquela época. Então, olha só o caminho. Se o Senhor não tivesse me chamado, eu teria ido para a faculdade, né? Os rumos E tá teria continuando. tomado. Mas assim, sem uma convicção, né? Sem aquela firmeza, sem um embasamento firme que eu precisava. Sem alguém que estivesse caminhando comigo. Então, eu olho hoje para trás e digo: o Senhor me chamou justo no momento certo. tudo perfeito. Né? É. Fez tudo perfeito. No Tudo tempo perfeito, dele, é. tudo perfeito, sim. Caminho E sim. depois o seu esposo, porque daí nessa época ainda não conhecia. Não. Quando é que surgiu? Ai, sim. Esse Como é é que outro surgiu? capítulo maravilhoso, né? Porque eu sempre soube que eu seria mãe, né? Que eu teria minha família. Isso aí sempre esteve no meu coração, né?
Então, quando eu fiquei aqui na Jocum, no Rio Grande do Sul, 1 ano e meio, porque depois, então, quando eu fiz um curso que se chama... Não tem mais agora o curso exatamente, a ETI, é um curso de educação infantil, de treinamento de educação infantil. Então, eu fui fazer aperfeiçoei o que eu sabia, né? Mas agora, segundo a palavra de Deus, né? E daí o Senhor também me chamou para ir fazer o meu tempo prático em Belém do Pará. Olha. Nossa. Meu Deus. Uhum. E o meu esposo, ele é um colombiano, né? Que veio fazer uma escola transcultural na Jocum, também em Belém do Pará. Olha que coisa. Olha só. Olha Deus. É Deus. Aham. Olha de onde veio. Sim. E nós completamos, agora em março passado, 38 anos de casados. Olha só, queridos. Aí, ó. E o Senhor tem usado muito nossas vidas também para trabalharmos com casais, para ajudar famílias em crise e tudo isso assim, né? Porque o Senhor foi Ele que nos uniu, e por isso eu digo que é um outro capítulo que é longo, Sim, né? sim. Como Deus falou comigo, como Deus falou com ele, como fizemos a junção dessa história, né? Sim. E como aconteceu assim tudo isso, né? Inclusive nós geralmente ministramos juntos também, né? Sim, sim. Aham. Que legal. Olha a Jocum juntando as pessoas. Mas é Verdade. muito legal, né? Porque daí os dois com esse chamado ministerial, né? Estão aí, então, 38 anos, né? Exato, Na obra. E hoje, além dessas aulas do Envia, quais são as outras atividades daí que vocês fazem? Na Jocum nós temos a ITED, né? Essa escola que eu estou falando, então nós ministramos nessa ITED também. E o meu ministério, digamos, quase todos esses 38 anos, foi com a educação infantil. Com um currículo maravilhoso que Deus também deu para nós esse currículo, né? Para ministrar às crianças e para ensinar a palavra de uma forma assim lúdica, alegre, as crianças amam e então eu sempre as crianças quando chega sábado não querem ir para a escola, né? Que bom que chegou sábado. Aí as nossas crianças com esse currículo elas pegam a mochilinha delas sábado e param na frente da escola e falam por que a tia Marlene não veio? Assim, né? Então porque realmente é muito lindo, é muito profundo e é muito alegre para as crianças. Agora, mas eu trabalhei todo o tempo no norte, né? E depois ficamos 10 anos também em Curitiba. E agora nós estamos aqui na Jocum Gaúcha desde 2022. E aqui ainda estamos assim numa transição, né? Por causa de todo esse sofrimento que passamos. Vocês também passaram, né? Com enchente e tal. Então, não deu ainda para iniciar esse ministério aqui, né? Mas é algo assim que queima assim no meu coração, né? Porque eu sei os resultados que traz. Sim, o trabalho infantil, ele é muito especial e bem essencial, né? Então, tu falou que sabia que seria mãe. Então, temos 2 filhos. 2. Agora, hoje, precisamente, é o aniversário do mais novo. Já tem 35 anos, né? O caçulinha. Fazendo hoje. Para a mãe, ele sempre é o caçulinha, né? O nenê. Papai, O nenê da casa. ele mora em Timbó, Santa Catarina. E ele tem um filhinho também. A tia Marlene é vovó. Lógico. E eu sou vovó de 4. Então, o nosso filho mais novo tem um filhinho, o Heitor. E Deus também abençoou muito nossos filhos com excelentes esposas. E eu também estou aprendendo a ser excelente sogra, né? Sim. Porque isso também é um aprendizado. Isso também é um aprendizado, né? Com certeza. É um bom ponto. É um bom ponto. Verdade. E o nosso outro filho, ele também tem essa veia missionária. Mas atualmente ele está morando aqui em Parobé. E eles têm 3 filhos. Mas então, o primeiro nasceu no Pará? O primeiro é paraense. Não, perdão. O primeiro, ele é gaúcho. Gaúcho. Porque quando ele nasceu, nós viemos fazer um trabalho aqui, em Cachoeirinha. Então, daí ele nasceu aqui. Essa é outra história, né? Daí ele... Histórias nessa história. Muita história dentro da história. Ele só nasceu e voltamos para Belém, né?
E depois lá nasceu o segundo. Eles têm pouca diferença, assim. Eu pedi a Deus eles os mais próximos possível, né? Aí quando o primeiro tinha 9 meses de vida, eu já fiquei grávida. Ó. Do segundo. Gente. E o Senhor já tinha me falado que eu teria 2, Olha né? E que seriam 2 homens também. Então fechou, né? E ficou bem divididinho, um do norte, um do sul. Isso, um do norte e um do sul. Mas olha, que nem tava Gente. falando, né? Dentro da história tem uma outra história. A gente poderia São ficar várias aqui umas histórias, 5 horas. Ai, com certeza. Né? Só Gente, conversando muito e bom. vendo cada fase ali da vida da tia Marlene, era os filhos, era a missão, daí o casamento, tantas coisas, né? Mas infelizmente a gente tem que ir indo pro fim Pois então, da nossa né? conversa. Assim, ó, muito profunda, assim, muito gostoso de ouvir várias coisas assim que a gente fica pensando, né, da bondade do Senhor, bondade e como do Senhor. realmente Ele Deus direciona, né? fala, né? Deus é um Deus que Como fala, nos guia, e né? que guia, né, que se relaciona conosco. Verdade. Então, não sei, tia Marlene, de repente tu quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Às vezes as pessoas estão... Deus não fala, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo, não consigo ouvir a voz de Deus, ou estou numa situação aqui de decisão de uma área da vida. Deixa uma mensagem final. Ai, vou deixar uma mensagem. Sabe nessa bolsa de mulher? Que Ó, tem Ó, essa abriu a bolsa? bolsa. Nós temos isso daqui, né? Temos. Mas isso daqui, sim, é uma ferramenta boa. Eu utilizo bastante. Só que se nós não damos assim, fazemos um jejunzinho dele, é um pouco mais difícil de ouvir aqui. É verdade. Porque, assim, ó, são muitas informações. Muitas informações, muito rápidas, em pouco tempo. Sim. E isso nos atrapalha um pouco. Então, assim, se eu poderia dizer alguma coisa assim, Deus quer falar, né? E Ele quer que a gente ouça Ele. É o desejo dEle, né? Porque Ele nos criou para ter intimidade com Ele. Então, Ele gostaria, Ele quer isso. Mas, então, nós precisamos renunciar a algumas coisinhas, né? E passar realmente mais tempo na palavra, né? Mais tempo na adoração, né? Para ouvir a voz dEle. Senão, Deus está falando, mas nós também estamos nos confundindo. Né? A gente tá tão Verdade. distraído que não percebe que Deus tá Verdade. falando. Então, eu estou falando só do celular agora. Tem muitas coisas, né? Sim. Mas essa eu sei que sempre está na bolsa, não está? É Sim, verdade. sim. Então, o meu tá aqui, inclusive. A gente pode esquecer qualquer coisa, mas o celular e o carregador. Exato. Deus- Não ficamos sem. Verdade. Mas assim, então, esse é só um pontinho, assim, né? Essencial. E tenha essa certeza, tenha essa convicção que o Senhor, sim, Ele quer falar. E mais provável é que Ele está falando. Mas a nossa mente fica tão assim distraída, né? Com tantas coisas que a gente pensa até que nem é Ele que está falando. É né? verdade. Tem que tirar o fone de ouvido para escutar Isso. bem, né? A voz do sim, Senhor. é verdade. Tia Marlene, muito obrigada Verdade. mais Eu que uma agradeço, vez. tá? Amei ele ouvir. Amamos ouvir. Tô só, daqui a pouco a gente tem uma aula, assim, tô só agora para ver essa aula. O Maurício também Realmente, também ama. o Maurício também tá animado. Mas realmente, muito bom te ter aqui. Verdade. Obrigada por Deus compartilhar abençoe. tua história. É verdade. Muito obrigada, amigas, por mais este dia aqui. E você já sabe, né? Vai ter que curtir. Como é que não vai curtir esse episódio? É absurdo. Deixa aí teu comentário, o que tu achou, conta algum testemunho, algo que te chamou a atenção, que a gente quer saber, a gente quer conversar contigo também. E a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, E até a tchau. próxima.